Bom dia, boa tarde e boa noite, meus amigos. Aqui quem fala é o Beto e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Bom, no vídeo de hoje a gente vai dar continuação ao nosso curso de Lógica de Programação e Algoritmos. Se você bem se lembra na aula passada, e é muito importante que você tenha visto a aula passada, tá? Eu vou deixar o card aqui no vídeo, então dá uma parada, volta lá, assiste, depois a gente continua, beleza? Bom, agora eu vou presumir que você já assistiu, tá? Bom, como eu comentei, né, na aula passada, a gente falou bastante ali sobre o conceito de variáveis, já falamos sobre entrada e saída de informações, já desenhamos nossos fluxogramas, toda essa parte teórica da coisa, vamos dizer assim. Mas e a parte prática? Acho que essa é muito importante. Por isso, hoje a gente vai começar a, de fato, implementar os conceitos que a gente aprendeu na teoria até então, né? Começarmos a colocá-los na prática, tá bom? No vídeo de hoje, então, a gente vai introduzir as linguagens de programação efetivamente, tá? No conceito prático, ou seja, a gente vai programar mesmo, né? A gente vai digitar, escrever códigos e ver eles funcionando, usando os conceitos que a gente já adquiriu na teoria nas nossas aulas anteriores, beleza? E, importante, a gente ainda vai adquirir muitos conceitos no decorrer desse curso, e por isso é importante que a gente comece a praticar agora para não esquecer e fixar bem o conhecimento. As próximas coisas que a gente for aprendendo na teoria a gente também vai botar na prática para exercitar, mas já vamos começar a exercitar agora para a gente não esquecer o que aprendeu nas aulas passadas, beleza? Bom, eu já estou aqui com o meu navegador aberto, aqui, tá? O que a gente vai fazer então na aula de hoje? A gente vai conhecer uma linguagem de programação que vai ser utilizada pela gente para poder desenvolver os nossos códigos, beleza? Bom, qual foi a linguagem que eu escolhi? Carinhosamente, eu refleti bastante e a linguagem que a gente vai trabalhar aqui nos nossos exemplos práticos do nosso curso de Lógica de Programação e Algoritmos vai ser a linguagem Python. Por que Python? Acho que por 3 motivos, basicamente. Primeiro, é uma linguagem muito fácil de se aprender e muito fácil de se trabalhar com ela, né? Ela não tem muitas regras e enfim, não tem muitas coisas difíceis, né, que outras linguagens assim acabam tendo, né, excesso de regras, essas coisas assim como C, o próprio Java, por exemplo. Então o Python ele é bem mais simples desse ponto de vista. Então eu acho que isso vai facilitar bastante o nosso trabalho. Segundo ponto é que ele aborda, né, todas as coisas que a gente vai falar no decorrer desse curso, tá? Então ele vai abordar sobre variáveis, entrada e saída de dados, vai abordar os assuntos que a gente ainda não falou, né, que é laço de repetição, desvio condicional, enfim, funções, né? A gente vai falar de um monte de coisa e com o Python a gente consegue fazer tudo isso. E terceiro motivo é que é uma linguagem que está em alta. Eu duvido que qualquer pessoa que já esteja dentro do mundo da tecnologia, se você ainda não está, né, dentro do mundo da tecnologia, tudo bem. Eu concordo que talvez esse nome seja estranho para você. Mas qualquer pessoa que já esteja dentro do mundo da tecnologia de hoje, principalmente da engenharia de software, desenvolvimento de software, com certeza pelo menos já ouviu falar de Python, porque é a linguagem que está no momento, né? Uma das linguagens que está em alta aí desde, sei lá, 2017, 18 mais ou menos. Ela começou a ganhar muita força porque abrange muitas vertentes que estão em alta, como Big Data, inteligência artificial, IoT e outras coisas. Um ponto importante antes da gente começar, isso aqui não é um curso de Python, tudo bem? Depois a gente pode fazer um curso só sobre Python, abordando melhor sobre a linguagem, entendendo como ela trabalha, como ela funciona. A gente pode fazer, mas isso não é um curso sobre Python. Tudo bem? Isso é apenas exemplos práticos dos conhecimentos que a gente vai adquirir na teoria, tá? Então a gente vai usar o Python para implementar esses conhecimentos, para botar na prática, tá? É mais ou menos como se você tivesse ido à aula da regra de 3, por exemplo, na escola, e o Python é como se fosse o seu caderno onde você de fato vai escrever, né? Vai colocar para fora o conhecimento que você adquiriu na teoria, beleza? Bom, então vamos que vamos, né? A gente já enrolou bastante tempo, então vamos que vamos. E bom, eu já estou aqui com o nosso interpretador Python aberto, tá? Só um ponto importante, como eu disse, né, isso daqui não é um curso sobre Python, então eu não vou ensinar sobre instalação nem nada, muito pelo contrário, eu quero ir bem direto ao ponto, tá? Então o que eu fiz?
Eu vou deixar o link na descrição, tá? Mas eu achei o interpretador Python aqui na internet, ele é online, você pode acessar através do seu computador, celular, qualquer dispositivo. Não precisa instalar nada, tá? Ele roda direto no seu navegador, tá? E é ele que nós vamos utilizar aqui para os exemplos práticos do nosso curso, beleza? Bom, então vamos lá. Eu vou limpar esse código, ele já traz um código aqui, tá? Eu vou limpar esse código aqui, só para a gente deixar limpinho aqui o nosso espaço de trabalho, tá? Então só vou apresentar para vocês aqui o interpretador, tá? Para a gente conseguir trabalhar bem nos nossos exemplos práticos, tá? Então aqui à minha esquerda é o nosso código fonte, tá? Onde a gente vai escrever a raiz, né? A fonte dos nossos algoritmos, tá? Aqui é a saída, né? Ou seja, aonde a gente vai trabalhar com aquele quesito de saída e entrada de dados, né? Não sei se você se lembra das aulas passadas, mas que a gente falou bastante sobre isso. Então, é nesse canto aqui que a gente vai conseguir ter essa interação entre a pessoa e o computador, tá? E o run aqui é onde a gente vai executar os nossos códigos, beleza? Só um ponto bem importante, vou fazer um parênteses aqui. Sempre que a gente fala de desenvolvimento de software, tá? De desenvolvimento de código, engenharia de software, a gente tem basicamente, vamos dizer assim, 2 tipos de código, tá bom? É bem importante deixar isso frisado, porque eu falo código-fonte e às vezes as pessoas acabam confundindo um pouco. Código-fonte é o código que as pessoas escrevem, eu, você, qualquer pessoa que for escrever. Ou seja, ele é um código legível para pessoas, tudo bem? Agora, esse código que a gente vai fazer, não necessariamente ele é legível para os computadores, tá? Os computadores, às vezes, precisam de algumas coisas a serem feitas nesse código. Coisas que se a gente fosse fazer não seria tão interessante, né? Seria muito difícil, muito moroso, e a nossa ideia é que o trabalho seja, vamos dizer assim, não complicado, tá? Então, por isso que nós, né, programadores, desenvolvedores de software, engenheiros de software, nós escrevemos código-fonte, tá? Que é um código legível para pessoas. Quando o computador recebe o código-fonte que nós digitamos, nós pedimos para que ele execute aquele código-fonte, é gerado um código que nós chamamos de código binário ou código compilado. Você pode me ouvir falar esses 2 termos, tá? Os 2 termos são aceitos, tá? Código binário ou código compilado. É a mesma coisa. O que vem a ser código binário ou código compilado? É um código que o próprio computador vai ler o nosso código-fonte, o que nós escrevemos, e ele vai gerar um segundo código em cima desse primeiro código, que é um código que ele mesmo consegue ler. Pode parecer um pouco confuso no começo, mas depois vai ficar um pouco mais claro. Mas pensa que esse código binário, ou código compilado, vai trazer diversas outras informações que às vezes para nós não faz tanto sentido. Quer um exemplo? Variáveis. Lembra que a gente falou que variáveis, na verdade, é um espaço de memória que serve para referenciar um valor? Então, no código-fonte a gente escreve essa referência e deixa o computador se virar. Quando ele gera o código compilado, ele já escreve a referência em si. Então ele já sabe exatamente que informação ele precisa pegar, tá? Essa é uma das diferenças entre o código-fonte e o código compilado. Código-fonte feito por pessoas e para pessoas. Código compilado feito por máquinas para máquinas, a partir do código-fonte. Beleza? Bom, vamos voltar aqui para o nosso editor de texto. Beleza? Bom, vamos que vamos então. Eu vou dar um zoom aqui, isto, para ajudar aí também na leitura. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é implementar aquele nosso primeiro desenho que nós fizemos lá na aula 1. Você se lembra? Ô editor, traz de volta aí, por favor, o desenho da aula 1. Esse mesmo. Bom, então aqui foi o desenho que a gente fez na aula 1. Não sei se você se lembra. A gente tinha aqui o nosso primeiro fluxograma, que era basicamente um Olá Mundo. Pode ver que aqui, ó, vou dar um zoom, a gente tem o início do nosso programa, a gente tem a mensagem, né, Olá Mundo, que é um display, ou seja, é uma saída de dados, né,
o computador está jogando dados para fora e eu, enquanto usuário, estou consumindo esses dados. E depois nós temos o fim, que é o encerramento aqui do nosso programa. Vamos fazer esse primeiro exemplo lá no Python? Bom, já estou aqui de volta aqui no Python. Deixa eu dar um zoom de novo para dar uma ajudada, né? Ajuda, né? Bom, primeiro a gente vai ter lá o início e o fim da nossa aplicação. Muito importante que vamos dizer assim, essas duas referências do nosso fluxograma, a gente não precisa escrevê-las aqui em código, tá? Aquilo basicamente o programa já vai saber fazer por si só. Então a gente vai meio que ignorar sempre o início e o fim. Então a única coisa que a gente vai precisar trazer do nosso fluxograma é a saída de dados, né? É o Hello World, né? O Olá Mundo que o nosso fluxograma apresentava. Beleza? Então eu vou escrever aqui nosso primeiro código. Para a gente exibir uma informação, ou seja, para o computador ter uma saída de dados, né? A gente escrever alguma coisa na tela, o comando no Python é o print. Beleza? Bom, eu vou abrir e fechar parênteses. Beleza? Que é a função, né? Eu preciso chamar essa função do Python, né? Print. Depois a gente vai falar um pouco melhor sobre funções, a gente vai ter uma aula só sobre isso. Mas vamos dizer assim que é uma funcionalidade dentro do Python que a gente precisa chamar para poder escrever alguma coisa na tela, né? Ter uma saída de dados, uma saída de informações. E aqui eu vou escrever o nosso texto. Então eu vou escrever aqui: Olá, mundo. Eu vou evitar usar acentos, essas coisas, porque a maioria desses interpretadores online, assim, eles não são configurados para acentos, tá? E para ficar configurando é muito trabalho, eu prefiro deixar assim. Tudo bem? Então eu vou tentar fazer as coisas tudo sem acento. Eu vou dar um run e olha o que ele fez aqui para nós. Ele colocou aqui uma saída de dados Olá Mundo. Ou seja, com uma única linha de código, eu consegui fazer o nosso fluxograma funcionar. Ou seja, ele teve um início da execução, ele fez uma saída de dados, né, que é o nosso Olá Mundo, que era o que a gente esperava, e chegou ao fim. Olha que coisa bonita. Então a gente fez o nosso primeiro exemplo, né, o nosso Hello World, na prática. Né, a gente pegou aqui o nosso código Python e implementou um fluxograma que a gente tinha desenhado. Quer ver só? Vamos comparar aqui. Ô editor, volta lá para o Draw, por favor. Ó, tem uma sacada. Início, o nosso programa ele iniciou. A gente pediu para ele exibir na tela Olá Mundo, ele exibiu. E ele chegou ao fim, ou seja, acabou a execução dele, ele não tem que fazer mais nada. Então, nós conseguimos implementar o nosso primeiro fluxograma, o nosso primeiro algoritmo em código. Ah, Beto, mas está muito simples, só tem uma linha de código, está muito fácil. Calma, foi só o primeiro. Agora, acho que já está uma boa aula, né? Já está, acho que bem extensa, na verdade. Então, a gente vai encerrar por aqui e na próxima aula nós vamos colocar na prática, né? Nós vamos criar aqui exemplos dos fluxogramas que nós desenhamos na aula 2, tá? Que foi sobre variáveis, e na aula 3 sobre tipos de variáveis. Beleza? Então, nós vamos criar aqui códigos em Python para representar esses dois fluxogramas que nós criamos. Beleza? Muito obrigado para você que assistiu até agora. Não esquece de deixar o like se você gostou desse vídeo e de se inscrever nesse canal, caso ainda não seja inscrito, para ser notificado sempre que a gente lançar vídeos novos sobre este curso ou sobre os outros cursos que hão de vir. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima.